Boa noite, pessoal. Sou o Fernando Pavani, falo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Amanhã, quando esse vídeo estiver estreando, será dia 14 de março de 2025. Esse vídeo é para que, sem rodeios, eu apresente, fale um pouco sobre e justifique o que houve de racional na compra de um novo veículo do nosso acervo barra uso diário. Trata-se de um Vectra Collection 2005 na cor cinza Mayon, uma cor exclusiva da série. E como todo Vectra Collection 2005, ele saiu de fábrica mais ou menos assim, né? Com esse visual, com as rodas diamantadas, com fundo escuro, com esse aplique imitando fibra de carbono nas colunas. Inclusive vou filmar aqui para caso alguém deseje reproduzir. Esse seria o padrão original, tá? E essa via ser a nossa escolha, uma escolha, por incrível que pareça, majoritariamente racional, tá? Embora seja nosso caso, nosso carro de uso diário, cumpre eu explanar que a gente usa muito pouco o nosso carro de uso diário. Ele passa a maior parte da semana na garagem. E eu tenho outros carros de venda que eu elenco para o meu dia a dia, e eles eu vou usando até concretizar a venda. E por último, fazia 2 anos e pouco que eu tinha escolhido pela 4ª vez um Hyundai Azera para ser o carro de ficar guardado na garagem e eu dizer ser o meu carro, né? Dizer ser o carro da família, o carro de uso. Então aquele era o Hyundai Azera. E por mais que eu não critique o Azera, eu propague aos 4 ventos que o Hyundai Azera é a melhor compra por pouco dinheiro, não se compra nada igual, e depois que a gente cai no Azera fica muito difícil de a gente sair. Chegou um momento que a planilha de cálculos fez com que o carro bailasse. Pelo custo dele, é um carro em constante depreciação ainda. O IPVA tributado em 3% aqui no Rio Grande do Sul, ele fazia com que ter o carro na garagem, mesmo que não usasse, custasse mais de R$ 1.200 por ano. E isso tudo acabou pesando, né? Então acabei vendendo o Azera antes mesmo de gravar um vídeo, antes mesmo de gravar um material dele, e fui em busca de um substituto. Sempre gostei muito do Chevrolet Vectra, sobretudo a geração B. Meu pai teve em 2005, meu pai teve um exemplar 97, depois passou um bom tempo com o GLS 97. Ele tinha um 97 vermelho real. Antigamente eu achava ser vermelho Breton, mas acho que era o vermelho real. Ele ficou um bom tempo com um GLS verde oeste, porque o GL tinha dado problema. Ele estava na garantia da loja e ofereceram essa alternativa, ele teria que voltar alguma diferença. E depois ele acabou optando por uma Blazer DLX. Enfim, isso nós estamos falando em 2005, que é quando esse carro foi lançado. Então, vamos ambientar na mentalidade de um jovem que à época tinha seus 14 anos, né? Cujo pai tinha na garagem um Chevrolet Vectra. Qual seria o seu natural objeto de desejo? Esse aqui. Também como eu já devo ter relatado em outros, como eu já relatei em outros vídeos, né? Meu sonho de consumo, Chevrolet Diplomata Collectors, que é o veículo que hoje habita a minha garagem, talvez de forma definitiva, se assim Deus permitir, né? E na época muito pouco se sabia sobre aquela série, já relatei sobre isso, faltava muita informação a respeito. O Chevrolet quase nada fez para divulgar, pouco fez para esclarecer a respeito das dúvidas enviadas
por e-mail. Então a gente, quando lançaram o Chevrolet Vectra Collection, eu logicamente resolvi me inteirar. Esse carro aqui vem com som premium, todo o Collection ele vem com um pacote único, com som premium. Aqui vai um subwoofer numa caixa plástica, será montado nessa semana. Ó, quem buscar o código da cor, aí está. Essa moldura assim. Enfim, então quando o carro chegou, eu pensei, caramba, o carro que eu mais gosto, o carro que eu mais cobiço dos carros atuais, está tendo uma série de despedidas, e dada a impossibilidade de eu ter um carro desses, está na hora de eu saber tudo que der a respeito do carro. E me cerquei de informações. Me lembro que já consumia sites, revista 4 rodas. Ele saiu, acho que naquela edição, naquela seção 0 km da revista, né? E aí por muito tempo eu cobicei um carro desses, mas o curso natural da vida fez com que depois do Vectra a gente tivesse na garagem alguns carros superiores, né? Tecnicamente, carros de mais presença, enfim, carros superiores, mais modernos, mais evoluídos. A gente teve Ford Fusion, a gente teve, como eu falei, 4 Hyundai Azera, teve Passat Variant, teve já as alemãs, né, motor TSI, com câmbio Tiptronic, com câmbio DSG. Então, com isso o Vectra se tornou um carro, um objeto de desejo que foi ficando para trás. Paralelo a isso, eu iniciei minha vida com automóveis. Tive não só um, mas eu tive 2 Vectra Challenge cinza pontal. Um deles era um carro que, se hoje aparecesse um carro naquele estado, era pagar e guardar. Era impecável o carro. O segundo já era mais sovadinho. Tive Vectra Millennium, mas foram carros que, exceto o primeiro Vectra Challenge, esse que eu falei ser impecável e que terminou numa perda total com uma senhora entrando na preferencial, foram carros que surgiram ao acaso da vida. E desde então, sempre continuei a gostar muito dos Vectras. No ano passado a gente trouxe aqui para a garagem 2 Vectra CDs. Um deles está guardado aqui ainda hoje, com 28 mil quilômetros. O outro não está aqui na garagem hoje, mas esses carros vieram para cá e aumentou ainda mais a vontade de ter um carro desse pela usabilidade. Esse carro tem uma rodagem de um carro novo, até melhor do que o de um carro novo, só que ele tem a praticidade de rodar com o veículo atual. É um carro macio, é um carro confortável, ágil, espaçoso e com baixíssimo custo de manutenção. É um carro que não quebra, e quando quebra ainda tem uma fartura de peças e elas têm um bom preço. Então, foi-se fazer. Me incomodava muito o fato de ter que pagar IPVA. A ideia era trazer na garagem mais um Vectra B, que pudesse ficar lá guardadinho. E percebi nisso quanto esses carros estão valorizando, de modo que optar por um Collection acabou se tornando uma decisão talvez mais acertada e suprindo aquele velho desejo que tinha, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a série. O que vocês estão vendo aí, o carro deveria ser assim, todo o Collection vinha nessa cor, roda diamantada com fundo escuro, moldura de placa nesse cinza, as maçanetas também, e os apliques em fibra de carbono nas colunas, né? O interior vinha com esse ótimo acabamento característico Chevrolet, tecido nas portas, sempre nesse padrão escuro, tá? Eles vinham em pacote único de opcionais, um airbag duplo, ar-condicionado digital,
São premium, conforme eu já mostrei. E eles eram uma série numerada. Aqui a gente tem 954D1000. Ali no manual, eles vinham com... Aí. Eles vinham com um chaveiro mostrando a série. Vamos acender o painel ar-condicionado digital. Um carro com 212 mil quilômetros. Quilometragem, ao meu ver, muito baixa, considerando que aqui a gente fala de um carro com 20 anos. E tudo indica ser a quilometragem original, até o desgaste do volante, do couro do volante. Que eu vou refazer, porque é uma coisa que anda diretamente diante dos nossos olhos. E é quase que 100% do tempo tateado durante uma condução. Então é necessário refazer. Mas eles vinham com esse pacote de equipamentos. A Chevrolet, no entanto, ao numerá-los, como bem conta o Badolato, ela não nos fez em sequência de chassi. De modo que o Vectra 1000 de 1000, que foi separado pela Chevrolet, pela General Motors, e guardado como sendo o último, na verdade ele é um carro bem anterior. E o último foi provavelmente 673 da sequência, salvo engano. Porém, qual não foi nossa dúvida, quando ao fazer a compra desse carro, a gente descobriu que ele é um chassi 61958, ou seja, do último dia de produção. E depois desse Vectra, poucos outros saíram da linha, todos no mesmo dia, e a partir dali iniciou-se o legado do Vectra C. Então, aqui a gente tem praticamente o último dos moicanos, né? O último mesmo já está com Badolato, mas esse aqui conviveu com ele na linha de produção da GM. E tal como outros carros, esse carro foi emplacado em São Paulo. Em 2009 ele ainda rodava por lá, né? Mas se preservou muito bem. Carro com para-brisa original, ainda tem aqui a antena no para-brisa, etiqueta. Então o carro foi muito bem preservado, embora não tenha sido um carro guardado na garagem. E que não teve seu valor histórico considerado até então, mas no entanto teve seus itens exclusivos, no geral, preservados. Diz que o antigo dono preservou, guardou para si o chaveiro como um souvenir do carro e o subwoofer da mala. O subwoofer eu consegui providenciar, o chaveiro eu acredito ser insubstituível, então talvez ele dando uma amolecida no coração, ele nos forneça, pelo menos nos venda aquele chaveiro para continuar a fazer parte do carro. Então tá aí, nova aquisição do nosso acervo, nosso diarista sensato, um carro que pouco rodou, mas que rodou até então, né? 212 mil quilômetros, ou seja, uma base de 21 mil quilômetros por ano. Não, 10 mil quilômetros por ano. Isso é uma média baixa, mas como a gente acredita que quilometragem não é problema no carro, não foi isso que impediu que o carro viesse aqui para o acervo e que continuasse a escrever a história. Então, aqui um vídeo dele recém chegando. Fiz uma revisão mecânica nele, botei os pneus, fiz um polimento. E a partir daí agora a gente vai detalhar e gabaritar o exemplar. Mas comecei a enxergar finalmente aquele carro que eu comprei. Tá certo? Então agradeço a audiência de todos. Críticas, sugestões. Acabei pegando um aparelho diferente para gravar esse vídeo, tá? E os vindouros também. Acabei trocando o aparelho. Então quero também, se alguém assistir esse vídeo até o final, que comente a respeito da qualidade de gravação. Depois eu vou melhorar também o meu manuseio e qualidade de som e etc. Então, muito obrigado a todos. Continuo no WhatsApp de sempre, 53999284100, no Instagram, @auto.pavani.
Muito obrigado.